vou tentar fazer um experimento aqui que é gravar a aula e fazer o resto das coisas tudo ao mesmo tempo. Eu não sei se vai dar certo, mas porque daí de qualquer forma a aula gravada ficaria pro Marcel poder assistir depois, se ele não entrar. Bom, vamos lá. O Daniel falou com vocês até então, né, sobre modelagem. Ele passou alguns modelos para vocês aí que são modelos, vamos dizer, da especialidade dele, né, que são modelos de crescimento populacional e coisas desse tipo. Nós vamos, na minha parte, a gente vai entrar numa área um pouquinho não, né? Muito mais da área ambiental como um todo, tá? Não que crescimento populacional não seja, né? Principalmente para quem trabalha com bactérias, essas coisas, os crescimentos populacionais são interessantes bastante, né? Mas a gente vai trabalhar, né, na linha de recursos hídricos, então a gente vai trabalhar basicamente com modelagem hidrológica, tá? Então a gente vai caminhar um pouco dentro da modelagem hidrológica. Nós vamos começar a ver alguns modelos hidrológicos, a construção de um modelo hidrológico, tá? Então nós vamos construir modelos hidrológicos simples e vamos até o momento que a gente vai chegar numa aula onde eu vou mostrar para vocês dois modelos hidrológicos que foram criados, que são, um deles é um modelo que vamos dizer, um pouquinho menos utilizado, e o outro modelo é um modelo amplamente utilizado no Brasil para modelagem hidrológica. Tá? Um modelo que, por exemplo, para a gente ter uma ideia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, metade das bacias hidrográficas da ANEEL utilizam esse modelo como um modelo padrão para fazer cálculo de vazão e para conseguir fazer planejamento de operação do Sistema Interligado Nacional de Energia. Então esse modelo, o que aconteceu, né? Só para vocês entenderem, na ANEEL, há um tempo atrás, há alguns anos atrás, ela abriu como se fosse um edital para se inscrever em modelos hidrológicos no Brasil e para fazer essa previsão de vazão para as bacias hidrográficas que geram energia na ANEEL. E vários modelos se inscreveram. Esse modelo que eu vou passar para vocês foi um dos modelos que se inscreveu. E o que aconteceu? Com o decorrer do tempo, esse modelo foi dando respostas muito boas para algumas bacias hidrográficas e eles foram expandindo o uso. Hoje, mais da metade das bacias hidrográficas da ANEEL usa esse modelo. E é um modelo muito simples, um modelo que eu tenho uma versão aqui para vocês, vou mostrar para vocês, uma versão em Excel, tá? Então, nós vamos trabalhar basicamente o Excel. Eu vou fazer o que para vocês? Vocês vão ver. Vocês baixaram aquela planilha que eu mandei no WhatsApp? Todo mundo fez download? Vocês vão ver que, se vocês olharem lá embaixo, tá, na planilha de vocês, ela vai ter 3 abas, né? O que eu vou fazendo? Toda semana eu vou mandar uma planilha nova para vocês. Vocês vão ver que vai aparecer novas abas lá na planilha. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai construindo modelos. Até vai chegar lá no fim, que a nossa planilha vai estar com várias abas. E as abas lá do fim vão ser... Uma vai ser aqui, esse modelo que eu estou falando para vocês. E o outro vai ser um outro modelo também que é bastante utilizado, mas são modelos de características totalmente diferentes um do outro, tá? O que eu vou querer de vocês eu vou passar 2 artigos para vocês, 2 artigos, e vocês vão ter que fazer a apresentação desses 2 artigos para mim, tá? E depois vai ter uma atividade com esse modelo hidrológico que eu estou falando para vocês me entregarem. Mas essa atividade para vocês me entregarem, me apresentarem, ela é um pouquinho mais para o fim. A gente já vai ter que ter conhecimento desse modelo. Então nós vamos fazer o quê? As atividades que vocês têm que me entregar dos artigos, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem
eu vou mandar 2 artigos e vocês façam uma apresentação. Vocês gravem a apresentação, pode ser aquelas apresentações de PowerPoint, onde vocês vão passando os slides e só falando, ou se vocês quiserem usar um outro método de que apareça o rosto de vocês, como o OBS Studio, esses outros modelos, vocês podem fazer. Então vocês vão ter que fazer uma apresentação dos 2 artigos que eu estou mandando, uma para cada um, tá? E por que eu estou mandando 2 artigos diferentes? A gente, aqui na nossa disciplina, a gente vai tratar basicamente de construir um modelo que se chama modelo concentrado. O que é modelo concentrado? Aqui, deixa eu ver. Talvez o Gabriel não estudou hidrologia, né? Mas o modelo concentrado é um modelo onde a gente chama de modelo caixa preta. Né? Por que caixa preta? É um modelo onde eu insiro alguns dados, né, uns dados de entrada, o modelo faz alguns cálculos e me responde com a resposta final que o modelo tem. Eu não sei exatamente o que acontece nesse meio. Né? O modelo ele faz os cálculos dele e me devolve. O que a gente vai fazer aqui nessa disciplina é construir e entender alguns modelos caixa preta, o que eles fazem de cálculo ali dentro. Tá? E existe um outro tipo de modelo, que é um tipo de modelo um pouco mais moderno, de hidrologia, que chama-se modelos distribuídos. Modelos distribuídos, aí para quem estudou ambiental, sabe muito bem, conhece bastante sobre SIG, né? Sobre Sistema de Informações Geográficas. O modelo hidrológico distribuído, o que ele faz? Ele usa, por exemplo, você vai lá e você começa a gerar, né, que nem vocês fazem lá nas disciplinas da graduação, você vai colocando lá, por exemplo, ele pede para você inserir um mapa de declividades, um mapa de solos, um mapa geológico, etc, da área que você está estudando. E depois você vai e calibra esse modelo, todos os modelos precisam de calibração, tá? Inclusive os modelos concentrados. E você faz o quê? Você pega esses dados que você fez aí, colocou esses dados de SIG, vai fazer como se fosse ele vai fazer uma álgebra de mapas própria dele, tá? E aí o que você vai falar para ele? Então, você vai mostrar, aí para todos os modelos a calibração é sempre igual, pessoal. O que eu faço? Eu mostro para ele uma situação real. Choveu tanto, e aí eu não sei, por exemplo, vamos pegar um modelo que tenha como entrada somente chuva, tá? Então você vai falar para ele assim, quando choveu 50 milímetros, a vazão do meu rio foi para 10 metros por segundo. Quando choveu 40 milímetros, a vazão dele foi para 9 metros por segundo. Quando choveu 100 milímetros, a vazão dele... Então você vai colocar uma série histórica de chuva e vazão medidos, reais, e aí o que ele vai fazer? A partir dessa série, você tem alguns parâmetros dos modelos que são calibráveis, você vai tentar calibrar esses parâmetros, chegar num nível de calibração desse parâmetro, onde ele vai chegar o mais perto das respostas para geração de chuva, para geração de vazão. Então eu insiro um dado de chuva, calibro o meu modelo para falar assim, esse dado de chuva que está entrando, eu estou conseguindo corresponder a vazões parecidas com as vazões que foram reais. Ou seja, se eu pegar uma previsão de vazão de chuva futura, eu consigo fazer um cálculo de previsão de vazão, né? Porque a gente não consegue fazer previsão de vazão sem fazer previsão de chuva. Eu preciso saber quanto que vai entrar de água no meu sistema para mim poder fazer essa transformação de chuva para vazão. Esse tipo de modelo que a gente está trabalhando chama-se modelos chuva-vazão. Então, são modelos que eu entro com chuva e mais alguns parâmetros em geral e saio com dados de vazões hidrológicas, tá? São os modelos mais tradicionais e mais usados na hidrologia, para a gente fazer previsão de vazão ou para a gente entender como que como se comporta um local, por exemplo, em termos dessa relação de chuva-vazão de rio. Então, o que eu estou passando para vocês? 2 artigos. Dentro dos 2 artigos, eu tenho um artigo sobre modelagem concentrada
que na maioria dos artigos vai usar ou também o modelo que é o que eu vou passar para vocês, que ele chama-se SMAP. Vou escrever aqui. SMAP. SMAP é a sigla de Soil Moisture Accounting Procedure, que é um procedimento de contabilização de umidade do solo. Tá? O SMAP é um modelo brasileiro, que é esse modelo que eu falei para vocês, que é o modelo mais usado pela ANEEL aí. Ele é um modelo que foi construído por um cara chamado João Eduardo Lopes, né? O João foi meu guru na minha vida acadêmica, desde o mestrado, doutorado. O João me ajudou e me ajuda muito até hoje. Ele é um cara muito legal, ele não é professor de nenhuma instituição, apesar dele ter uma vida acadêmica bastante importante. Ele fez doutorado, etc e tal. Só que na verdade, quando ele trabalhava no DAEE, que é o Departamento de Água, Energia e Elétrica do Estado de São Paulo, o DAEE ficava dentro da Poli, da Escola Politécnica da USP, e ele acabou desenvolvendo esse modelo SMAP, e a primeira publicação dele é junto com o Braga, e todo mundo ambiental deve conhecer, o Benedito Braga, foi presidente da ANA durante 10 anos, hoje é presidente da Associação Mundial de Água. Tem aquele livro, Introdução à Engenharia Ambiental, bastante famoso, que vocês já devem ter visto e utilizado lá, que é citado lá, o Braga, é esse professor da Poli lá, e ele e o João que lançaram esse modelo, mas o modelo foi construído pelo João. E é um modelo, assim, muito utilizado. Se você pegar qualquer hidrólogo brasileiro, com certeza ele conhece o SMAP, tá? E é um modelo simples, é um modelo fácil de entender a ideia da modelagem, é por isso que a gente vai trabalhar com ele, tá? O curso que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, é exatamente o curso que o João e o falecido Rubem Lalana, hoje os outros professores de hidrologia da Poli, eles ministram na matéria de pós-graduação da Poli, que é a matéria de modelagem hidrológica. Tá? É o mesmo curso, eu peguei o material com o João, que são essas planilhas de Excel. Então, nós vamos usar a mesma ideia do curso de modelagem hidrológica do curso de mestrado e doutorado da Escola Politécnica da USP, tá? O mesmo material que eles usam lá. É um modelo que eu tenho bastante familiaridade, eu usei esse modelo no meu mestrado e no meu doutorado, bastante, então conheço bastante o SMAP, e nós vamos focar em aprender ele, mas não aprender só ele, né? Nós vamos aprender a construção de um modelo hidrológico, e aí depois a gente vai chegar a conversar sobre ele e explicar qual que é a diferença, né? O que ele tem, esse modelo, o que ele usa, para a gente entender como que é a construção. Vai que vocês precisam construir um modelo, de repente, mais simples, ou que vocês precisam usar um modelo. A ideia é de construir um modelo hidrológico, tá? E aí, dentro dessa ideia de construir um modelo hidrológico, nós vamos ver modelos determinísticos, por exemplo, que são como o SMAP, o modelo determinístico, e modelos probabilísticos, lembra que eu falei que a gente ia ter acesso lá no final das planilhas a mais um modelo, que é um modelo estocástico, um modelo probabilístico. Chama MEL modelo estocástico linear. O MEL é um modelo estocástico, pessoal, é uma área da probabilidade estatística, onde a gente tem chamado de processos estocásticos, que são modelagens onde a gente tem um processo em relação ao tempo, sempre. Então a gente vai fazer esse cálculo de vazão, né, que é o nosso modelo que é achar, em relação ao tempo. Então, por exemplo, eu vou calcular a vazão de hora em hora, de dia em dia, de mês em mês, de semana em semana, né? O SMAP, ele tem, que é o outro modelo que a gente vai usar, ele tem as versões diária, horária e mensal, tá? Então a gente tem 3 modelos do SMAP, um para quando eu tenho dado horário, um para quando eu tenho dado diário e um para quando eu tenho dado mensal. Tá? É muito difícil a gente ter dado horário para calibrar um modelo. Hoje, sim, é mais possível que exista isso, mas, por exemplo, na época que eu fiz mestrado, era praticamente impossível a gente achar uma série de dados com dados horários para a gente fazer a calibração do modelo, porque eu vou sair de uns 3 anos de dados, mais ou menos, né, para calcular, para fazer o cálculo a calibração do modelo hidrológico.
3 anos com dados sem falha de modelo hidrológico, mesmo se a gente for fazer, porque quanto mais a gente pega um modelo que tem muita falha e a gente vai fazer correção de falhas do modelo, né, a gente acaba piorando a qualidade do dado, porque a gente está fazendo uma correção de falhas que não é tão interessante. Então a gente vai sempre trabalhar com modelagem hidrológica com séries históricas de chuva e séries históricas de vazão. Tá? Então os dois artigos que vocês vão ter, um deles vai sempre usar o SMAP e outro deles vai usar um modelo distribuído, que é o que a gente não vai ver aqui na disciplina, mas só para vocês terem ideia, a gente tem uma quantidade enorme de modelos distribuídos no mundo aí que são utilizados. No Brasil a gente tem um modelo distribuído muito conhecido do IPH, é um modelo que é bastante usado, ele tem vários nomes já no Brasil, porque muita gente pegou o código desse modelo e já mudou. O pessoal do INPE trabalha muito com esse modelo. A gente tem vários modelos disponíveis na internet que são muito usados. Eu não sei se alguém de vocês, dentro da dissertação aí, com os orientadores, está se propondo a fazer modelagem hidrológica. Quase sempre tem alunos fazendo isso. Então a gente tem modelos como o SWIM, o HACC-RAS, que é um modelo da EPA. A gente tem uma dezena, né? Não me veio à cabeça mais outros nomes aí, mas tem uma quantidade grandes aí de modelos. Tem o modelo da EPA, que eu esqueci o nome. É tipo o EPANET, né? O EPANET é da EPA, EPA de EPA, e aí tem o EPA, que é um modelo de chuva-vazão também. São todos modelos distribuídos, tá? Em geral, o que eu quis fazer para vocês é pegar artigos que, por exemplo, fazem a combinação de... Um pega a combinação de dados de TRIN, né? Vocês devem ter estudado, TRIN são dados de sensoramento remoto que a gente tem. O cara pega o TRIN para fazer algumas análises, modelos que fazem avaliação de vazão usando o REC-RAS, modelos que fazem avaliação usando o SWIM, que é um modelo bastante utilizado. O SWIM é um modelo que bastante gente tem trabalhado com ele. Então eu tentei pegar alguns artigos diferentes. E o que eu vou fazer depois é disponibilizar esses vídeos dos artigos para os demais colegas, para que, se a pessoa tiver interesse em entender um pouco daquele artigo, ela consiga, tá? E o que eu vou fazer é mandar por e-mail para vocês os 2 artigos, tá? Então, você vai receber os 2 artigos que você vai ter que trabalhar no seu e-mail, tá? Então, aqueles 2 artigos vão ter apresentação, e a proposta é que a apresentação seja... Deixa eu olhar aqui na minha agenda. Vocês me enviem a apresentação até o dia... Até o dia 9 de junho, certo? 9 de junho. Então vão ser basicamente a partir de hoje 4 semanas, tá? Para vocês fazerem aí. Peguei artigos pequenos, eles vão ter em média aí 10 páginas, 12 páginas. Tem um artigo, acho que é maior só um pouquinho, mas são artigos pequenininhos, 9 páginas contando tudo, né? Então vai dar umas 7, 8 páginas aí da parte escrita mesmo do trabalho, tá? E depois o trabalho do SMAP vai ser um trabalho mais de aplicação mesmo, né? De vocês acharem uma série histórica que vocês podem ter... Vocês não fizeram a disciplina do Flávio ainda, né? Do Alexandre. Talvez a Isa já tenha feito, que ela entrou no mestrado um pouco antes, o Rafa também. Tá tendo agora? Ah, ótimo. Então, vocês que estão fazendo ela, eu não sei se o Flávio pediu já para vocês pegarem uma série histórica de vazão para fazer, de chuva e vazão para fazer cálculos lá.
de alguma bacia específica ou de... Tá, o Flávio vai pedir, normalmente os alunos quando vêm fazer a minha matéria, depois eles falam, posso usar a bacia que eu usei para a matéria do Flávio? Pode, né? A ideia é que vocês peguem uma bacia hidrográfica, e aí vocês façam a calibração do SMAP nessa bacia hidrográfica, é bem simples o trabalho, esse outro trabalho. Façam a calibração hidrológica do SMAP e façam alguma avaliação sobre essa modelagem que vocês vão fazer, tá? Eu vou pedir para vocês agora, pessoal, abrirem o arquivo do Excel de vocês, que é aquele que eu passei para vocês. Todo mundo abriu aí? Todo mundo abriu o Excel aí? Deixa eu ver como é que eu compartilho mesmo aqui. Vou tentar aqui compartilhar. Eu tinha acabado de compartilhar que eu fiz aqui. Sumi com o negócio. Aqui. Bom, pessoal, então aí nessa tela, vocês vão ter aí uma série de chuva, tá? Então a gente tem... Vamos lá, vamos começar. Se vocês forem lá no Acurácia, primeira aba aí que vocês vão ter. Pessoal, eu tô no meu computador aqui, tô com o Excel aberto inteiro na minha página, tá? Então, se por um acaso vocês precisarem falar alguma coisa, eu não tô lendo o chat, vocês ativem o microfone e falem, ok? Então, se vocês forem olhar em acurácia, o que vem a ser? Isso aí, pessoal, tem uma explicação de um método de medição de acurácia de modelos chamado Nash-Sutcliffe, que é um método muito tradicional para a gente calcular eficiência de modelo. Então, o que a gente faz? Quando a gente tem um modelo hidrológico, lembra que eu falei para vocês um modelo de chuva-vazão? A gente tem lá o dado de vazão e o dado de chuva, e a gente usa muito o Nash-Sutcliffe para fazer o quê? Para a gente fazer uma avaliação. O Nash, ele mostra para a gente o quão próximo está os nossos modelos de eficiência. Ele seria semelhante a um R², coisas do tipo que vocês já estão acostumados em usar em modelos. Só que para modelo hidrológico, o Nash-Sutcliffe vamos dizer, ele é o método, seria o R², né? A mesma coisa que ele faz R², ver a eficiência que o nosso modelo está transformando chuva em vazão. Então ele é muito utilizado. Quando vocês entrarem aí, se vocês forem para a próxima, aqui ele tem, tá, pessoal, nessa primeira parte aqui, ele só tem a descrição do Nash, tá? Então, é simplesmente para vocês terem a explicação do Nash, caso vocês queiram aí entender um pouquinho melhor o Nash, o número de Nash, vocês podem usar essa primeira aba. Indo para a segunda aba, a gente vai começar a trabalhar aí a ideia de modelagem hidrológica. Então a gente vai começar com um modelo paramétrico, tá? Um modelo paramétrico, um modelo muito simples,
Aqui do lado vocês vão ver que tem dois gráficos, certo? E aqui embaixo a gente tem uma série de dados que vai de 10 de janeiro de 2005 até essa série tá... Deixa eu ver aqui, deixa eu entender. Isso, 10 de janeiro de 2005 até 19 de abril de 2005, certo? Aí, se a gente for acompanhando aí coluna por coluna, nós vamos ter na coluna A, então, as datas, certo? E aí, aqui em cima, se a gente for olhar bem aqui em cima, tá escrito Rio Pardo, modelo paramétrico. Aí tem um AD, área da bacia, que tem aqui 4.200 km², essa é a área da bacia. Esse é um dado bastante importante para a gente saber a área da bacia, né? Descendo aqui, então, na coluna B, a gente tem evapotranspiração potencial, tanto se vocês olharem, a evapotranspiração está igual para todos os dados, aí ela vai mudar a cada mês, certo? Então a gente está usando uma média mensal de evaporação. No segundo dado, a gente tem precipitação no ponto 1. Esses dados são reais, tá, pessoal? Dado real. Precipitação 1 seria a estação meteorológica de Botucatu, que está aqui, Bote, que é o Rio Pardo, né? Ele está ali naquela região. Bauru. E esse último eu não sei qual que é o nome do ponto, tá? Mas por que a gente tem 3 precipitações aí, pessoal? Vocês lembrarem da hidrologia básica lá, quando vocês vão fazer... vocês pegam uma bacia hidrográfica, vocês têm mais de um ponto para vocês fazerem com dado, né? A gente tem que fazer a representatividade, né? Quanto que aquele ponto representa na minha bacia hidrográfica, certo? Então, a gente vai ter esses três pontos aqui e eles vão ser divididos aí na nossa bacia hidrográfica. Eu preciso ter 3 pontos? Não, pessoal, às vezes eu vou ter um ponto na bacia hidrográfica que para mim já é suficiente para mim calibrar o modelo. É bom que eu tenha mais de um ponto? Sim, é bom que eu tenha mais de um ponto. Normalmente a gente faz essa divisão do P1, P2, P3 como? Vocês vão lembrar lá da hidrologia básica de vocês, do Fábio falar de um negócio chamado polígono de Thyssen. Vocês lembram de polígono de Thyssen? Alguém aí lembra que viu isso? Eu não lembro de jeito nenhum. Não lembra de polígono de Thyssen? Não. Thyssen é um mecanismo, o que a gente vai fazer? O Thyssen ele vai explicar para a gente como é que nós vamos fazer uma divisão. Então, imagina que a gente tenha dentro de uma bacia hidrográfica, tá? Eu não consigo desenhar para vocês, aqui eu não tenho uma luzinha, mas pensando numa bacia hidrográfica tradicional, e a gente tem 3 pluviômetros nessa bacia hidrográfica. O quanto a gente vai levar em consideração? Como é que a gente divide? 1/3 de representatividade para cada ponto? Pode ser, né? Pode ser que eu represente cada ponto com 1/3 da representatividade da bacia como um todo. Mas pode ser que tenha uma das minhas estações que ela seja mais representativa para mim. Então, por exemplo, ela vai valer 50% da minha chuva total. Quando eu for fazer a avaliação de chuva, 50% vai para aquele ponto, por exemplo, aqui o nosso P1, ele vai ter uma representatividade de 50%, o P2 de 30% e o P3 de 20%. Ou seja, a chuva do P3 ela tem a menor contribuição na minha vazão do que o P2 e o P1. Tá? O P2 teria uma contribuição de 30% e o P1 de 50%. Então, o polígono de Thyssen, então, a gente vai fazer essa divisão por área
e ver a minha área da bacia como um todo, ela tem 4.200 quilômetros quadrados, eu vou dizer o quê? Que 2.100 quilômetros quadrados delas são representados pelo P1. Aí a outra proporção aí, 1.000 e pouquinhos pelo P2 e 800, 900 pelo P3, tá? Seria mais ou menos essa proporção aí de 50, 30, 20, tá? Isso aí é hidrologia básica, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês voltem lá para relembrar o polígono de Thyssen. Não é necessário exatamente para fazer o que a gente vai fazer aqui na matéria, mas só por curiosidade, se vocês quiserem voltar lá para ver como é que faz a aplicação de Thyssen lá nos livros de hidrologia, vocês vão ter a aplicação de Thyssen aí, tá? Mas para a gente aqui é só para vocês entenderem por que eu tenho P1, P2 e P3, tá? Se vocês olharem aqui a média da precipitação, que é a coluna F aí, a média da precipitação, ela está sendo feita exatamente por uma proposta aí dessa divisão de Thyssen, que pode estar 1/3, 1/3, 1/3, que é o que provavelmente está aqui. Eu estou sem a fórmula agora, mas ela deve estar 1/3, 1/3, 1/3, se eu não me engano. Não, acho que não está 1/3, 1/3 não, porque senão essa aqui, última, não estaria 19, né? Ela tá com alguma proporção aí que eu não consigo ver nesse momento. Mas ele está dividindo o P1, P2 e P3, eles têm peso, é como se fosse uma média ponderada, tá? O polígono de Thyssen cria pra gente qual que é a ponderação de cada ponto. O que interessa pra gente aqui no fim é esse P médio, que vai ser o que a gente vai considerar de chuva média na nossa bacia hidrográfica. Vazão observada, pra gente, claro, a gente vai pegar, como isso aqui é um dado conhecido, seria o dado que a gente está usando para calibração do modelo, a gente tem uma vazão observada, né? E a gente tem o deflúvio calculado aqui, a vazão calculada, que é quanto que o modelo está calculando que é a minha vazão, tá? Aí a gente vai ter aqui a vazão observada em metros cúbicos por segundo, mas a gente vai ter o deflúvio aqui, que é uma transformação, tá? O deflúvio, se vocês clicarem aí, vocês vão ver a fórmula do deflúvio. Ele é a transformação de vazão de metros cúbicos por segundo para milímetros por dia, para ser uma relação com a chuva lá. E a gente vai ter o que aqui? O nosso deflúvio calculado. É claro que o que a gente quer que o nosso deflúvio calculado esteja muito parecido com o nosso deflúvio observado. Quanto mais próximo o nosso deflúvio calculado estiver do nosso deflúvio observado, melhor o nosso modelo, tá? Ou seja, a gente está aproximando muito o nosso modelo do real. Aqui do lado vocês vão ver, pessoal, que tem dois gráficos, tá? Tem uma curva vermelha lá no gráfico de baixo que está setada lá embaixo, ela está zerada. O gráfico de cima são as chuvas, tá? Então aqui a gente tem as chuvas. É claro que se a gente pegar esses dois gráficos de cima e de baixo e fizer uma comparação, a gente quer entender, né, por que a gente põe o gráfico de chuvas aí em forma de barra ali em cima. Porque minimamente a nossa vazão, se ela depender da chuva, né, ela vai ter uma curva semelhante com a curva de baixo, que é a nossa curva de vazão, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer que a minha resposta de chuva possa ser um pouquinho demorada. Por exemplo, chove hoje, eu vou ter aumento na minha vazão amanhã, depois de amanhã, dependendo do tamanho da bacia, do tamanho do rio, ele pode ter uma resposta um pouco mais lenta com relação à chuva. Se eu pego uma bacia muito rápida, muito íngreme, muito pequena, o que vai acontecer? Eu tenho uma chuva e automaticamente eu tenho uma resposta de vazão, que é o que acontece, né, pessoal, hoje em dia, se a gente pegar numa chuva aqui no perímetro urbano. O que acontece? Chove, automaticamente eu tenho aumento do rio aqui no João Pinheiro, né? Por quê? Porque a gente tem ali, a gente está numa cidade, então a gente tem muita área impermeabilizada, eu vou ter pouca percolação de água no solo,
quase tudo vai ser transferido por sistemas de galeria, de drenagem urbana, para a vazão principal nossa, que é o João Pinheiro. Então, choveu, automaticamente, quase assim, questão de minutos, eu tenho o aumento do nível da João Pinheiro. Parou de chover, em pouco tempo eu tenho a diminuição do nível da João Pinheiro, certo? Então, essa resposta a gente consegue utilizando esse gráfico aí, esses dois gráficos. Então, eu olho o gráfico de cima, olho o gráfico de baixo e vejo, para mim fazer uma comparação de... Aí eu já estou entrando na análise, né, final dos resultados, aí, como é que o meu modelo está respondendo a relação de chuva e vazão, tá? Agora vamos para uma parte importante ali em cima, que é talvez a mais importante para a gente aqui, que é aquela que está em amarelinho e verde ali em cima. Em amarelinho, a gente tem a primeira fórmula, né? Isso é uma fórmula que a gente inventou. Então, o que tem de entrada nesse modelo? O que vocês enxergam aqui que a gente tem como dado de entrada para sair a vazão, o deflúvio aí? O que eu tenho de dados hidrológicos na minha entrada aí? Então, nas colunas anteriores à vazão. Eu tenho precipitação e o que mais? O que mais, pessoal? Evapotranspiração, certo? Que é a primeira coluna nossa lá. Primeira coluna ali depois da data é evapotranspiração potencial. Evapotranspiração para a gente é importante hidrologicamente? Sim, né? Lembrando para vocês aí que o que a gente tenta no modelo hidrológico? A gente vai tentar simular a trajetória do ciclo hidrológico de alguma maneira, né? Então, o que eu tenho como dado de entrada em geral na minha hidrologia? Eu vou ter a precipitação. Eu quero pegar a vazão final, certo? E aí eu posso fazer esse cálculo da maneira que eu quiser. Eu posso pegar, por exemplo, tentar achar um fator multiplicador que multiplique a minha chuva e dê a minha vazão. Seria vazão é igual a precipitação vezes, né? Vamos tirar aqui o mais B e mais C. Vamos pensar que o nosso modelo é Q igual a A vezes P. O que seria isso? Eu estou tentando simplesmente pegar minha chuva, achar um valor multiplicador, que esse valor multiplicador vai tentar para mim, através de um número, chegar perto da minha vazão. É possível fazer isso? É possível, tá? Eu consigo criar um modelo super simples que é Q igual a A vezes P. A minha precipitação multiplicado por um fator A é igual à minha vazão. Só que o que vai acontecer? Possivelmente eu não vou conseguir chegar num número que consiga atender, minimamente, todos os meus dias do ano aí que eu estou fazendo análise. Possivelmente para um dia ou outro ele vai dar certinho, para outro ele vai subestimar, para outro ele vai superestimar. E os modelos hidrológicos, eles são exatamente assim. Eu vou tentar achar uma fórmula, um sistema de cálculo que eu consiga entrar com dados para ele e ele me responda esses dados em uma vazão o mais próximo possível, tá? A gente tem então aqui, como esse modelo ele tem precipitação e evapo, a gente tem um modelo simples, que é vazão é igual a um fator A. O que é esse fator A? Uma constante A vezes a precipitação, mais uma constante B vezes a minha evapotranspiração, mais uma constante C, tá? Isso é um sistema simples de equacionamento. Se a gente for lembrar das equações aí, muito semelhante ao que a gente tinha lá numa equação, equação de primeiro grau, tá? Onde eu vou ter a minha chuva multiplicada por um valor, a minha evapotranspiração multiplicada por um valor, mais uma constante. E aqui esse FO, pessoal, é a constante esse aqui é o cálculo de Nash-Sutcliffe, tá?
Então, o que eu tenho que tentar fazer? É aumentar o meu Nash Sutcliffe aqui ao ponto, chegar nesse Nash aqui no meu ponto máximo. Né? Qual que é o valor de Nash que eu vou ter que vai satisfazer melhor a minha equação. Bom, eu pediria para vocês agora que vocês tentem aí manualmente, tá? Manualmente, não usem nada, fazer, mexer nesses parâmetros ABC aí e tentar melhorar esse número de Nash aqui, que é esse FO que a gente vai ter aqui embaixo. Entendido? Mexam aí nos fatores AB e vocês vão ver e vão reparando nesse gráfico de baixo. Vocês vão ver que conforme vocês vão mexendo nesse AB e C, vocês vão tendo essa curva vermelha que vai começar a se modificar e o deflúvio calculado vai começar a mudar também, porque a gente está começando a fazer essa conta, tá? Esse deflúvio aí nada mais é do que esse cálculo que a gente está fazendo aí da chuva, etc e tal. Então a gente vai mexer nesses parâmetros para ver o que a gente consegue. Então vão colocando valores aí, chutem valores que vocês imaginam aí que pode funcionar ou não, e vocês vão olhando a sensibilidade do modelo de vocês, que é importante, tá? Se eu colocar, por exemplo, o meu A com valor 20, o que acontece com a minha curva de vazão? E aí vocês veem que a curva vermelha é a curva do seu deflúvio calculado. Vocês vão vendo que elas vão começar a mudar aí completamente. E vocês vão olhando o que no modelo de vocês é mais representativo. A, B, C, né? O que vai funcionar aí para vocês. Estão conseguindo aí, pessoal? Tem um feedback aí que a gente não consegue ver, é meio complicado saber. Chese, eu cheguei o mais baixo que eu cheguei foi 0,28 aqui. Eu notei que o C não pode ser muito baixo e o B não pode ser muito grande. 0,28 Mas eu foi, não sei se estou certa, não. foi o FO. Menos 0,28. Foi o mais próximo de zero. É 0 Não, ou 1 que tem que chegar? É 1? o mais próximo de 1, positivo. Tem que ser 100%, né? Então, peraí. Isso. O mais próximo de 1, positivo. Bom, pessoal, aí você vai me dizer, Chess, tem um jeito muito mais fácil de eu chegar nesse valor, né? Se eu usar o solver e eu colocar para o solver resolver aí o ABC para mim, o solver vai me chegar num valor ideal e eu vou mandar fazer o solver o quê? Vocês devem conhecer todo mundo conhece solver, pessoal? Essa pergunta acho que é mais importante antes. O solver, pessoal, ele é uma ferramenta do Excel
Imaginei que o Gabriel fosse conhecer bem, porque ela é muito usada em engenharia de produção. É, é uma macro que a gente tem, se vocês quiserem inserir ela aí no, no Excel de vocês. Onde que ela fica? Deixa eu lembrar como é que faz para instalar o solver aqui. Acho que é exibir. Vai em dados, na verdade. É dados, Acho que né? é dados. Aí vai estar lá na parte de software. É. Não, mas para quem não tem, eu digo. Ele fica em dados, né? Chaz, eu não lembro como é que ativa, mas no YouTube tem um vídeo de menos de 2 minutos que ensina. Que ensina a pôr o solver, né? Para quem não tem. Eu tive o meu pro YouTube. Tá. Bom, tá. Depois vocês fazem isso para próxima aula, de qualquer forma. Tá? Mas no solver, basicamente, ele é uma ferramenta de otimização. E você vai ter que colocar uma função para ele, que é a função otimizadora. Você vai falar para ele qual que é o resultado que você quer, por exemplo, no nosso caso, maximizar. Então a gente quer maximizar o FO, e aí ele vai falar, tá, quais parâmetros que eu mexo para otimizar o FO. Daí você vai colocar o A, B e o C. Então ele vai fazer, através de métodos matemáticos de otimização, ele vai começar a fazer vários testes, vamos dizer assim, e vai te mostrar quais são os melhores A, B e C para você maximizar seu FO, tá? Vou colocar aqui rapidamente para o nosso caso aqui. Se vocês tiverem solver, apliquem aí. Podem aplicar agora. O meu aqui está dando esses números aí. A como 0,03645, o B como 0,32939 e o C zerado. Ou seja, a minha constante C, para mim otimizar o meu modelo hidrológico aí, a minha constante C tem que ser zero, e eu vou usar como fator multiplicativo ali da precipitação 0,03645, e como fator multiplicativo da minha evapotranspiração 0,32939. Eu consegui um Nash de 0,24. Coloquem aí esses dados que eu falei para vocês. Acho que ele tá aí na minha apresentação. Se vocês olharem. Deixa eu ver. Não, ele não tá porque eu abaixei aqui. Pronto. Todo mundo colocou aí os parâmetros que eu falei de A e B? E C, né? Que é zero no caso, C. Bom, se todo mundo colocou, agora vocês vão ali e olhem aquele gráfico que eu falei para vocês, que é o gráfico de baixo, tá? A gente chegou num Nash ruim de 0,24, ou seja, eu tenho aí uma proporção de acerto muito baixo, Nash baixo. E o que acontece com a nossa vazão? Se vocês olharem, o nosso C estando... Porque o que acontece? Se a gente zerar os nossos valores, o C, se zerar, por exemplo, o fator A e B, o nosso C seria o único valor que daria peso para o nosso processo, né? A gente não zerou, e como a gente não tem zero nas médias de chuva aqui, praticamente, o que acontece? O nosso modelo está fletado ali em aproximadamente 1, certo?
que é o nosso deflúvio mínimo. Tá fletado em 1.3, o mínimo dele, é 1.1. 1.1 é a menor vazão que ele achou, o menor deflúvio que ele achou pra gente aí, de 1.1 milímetro por dia. Então parece que a gente tem uma régua embaixo do nosso modelo calculado, né? Que ele não está deixando, por exemplo, eu encontrar as recessões do meu modelo. Eu não consigo, quando o meu modelo está lá, quando a minha vazão está chegando mais perto de zero, o nosso modelo não deixa. Nosso modelo fleta ele ali, vai diminuindo, né? Ele vai de 1.6, 1.3, 1.1, mas fleta em 1.1 ele não deixa abaixar de 1.1. O que a gente faz, pessoal? Aí vem uma pergunta assim, né? Sempre. Chess, mas qual que é o melhor modelo? Bom, o melhor modelo, pessoal, depende do que você quer, né? E qual que é? Por que a gente fala que o solver, ele é... O João costuma dizer que ele é um modelo... usar o solver usar um modelo de calibração semi-automática. Por que semi-automática? Porque eu vou lá no solver e acho a melhor combinação para otimizar o meu Nash. Ótimo. Qual que é o foco do negócio aqui? É Nash, certo? Só que não necessariamente eu, como hidrólogo, ou você, na sua pesquisa, você está querendo achar o melhor Nash. Você, por exemplo, quer que o seu modelo responda para você os picos. Para você não interessa se ele está errando todas as recessões, se ele está caindo na hora errada. Não interessa. Para você o que está interessando é se a hora que você tem um pico na sua vazão, porque você está estudando, por exemplo, enchente, cheia, para mim o que interessa, Chess, é pico de vazão. Então eu vou procurar e eu vou trabalhar com os meus parâmetros para que ele me dê um pico semelhante ao pico que é a vazão real. E não que ele responda o Nash de maneira plena como o melhor Nash possível. Por quê? Porque eu estou querendo saber sobre enchente. Não, eu estou querendo saber, Chess, sobre a pouca disponibilidade de água, porque eu estou estudando recursos hídricos para ver a avaliação de distribuição de água, abastecimento de água numa cidade. Então o que para mim interessa? Para mim interessa as recessões. Se o meu modelo está achando as recessões igual o modelo real, igual os fatores reais. Para mim não interessa se ele está errando todos os picos, se ele está subindo antes da hora ou depois da hora, para mim não interessa. Para mim o que está interessando é que as minhas recessões estão bem descritas pelo meu modelo. Então, pessoal, vai depender muito qual é o intuito que você tem de uso do modelo. Tá? A gente vai ver que o nosso modelo, se a gente for olhar com a chuva ali em cima, que agora é o jeito mais interessante da gente olhar, ele está respondendo praticamente diretamente igual a chuva, né? Eu tenho 2 picos seguidos de chuva ali em cima, eu tenho 2 picos aqui embaixo. Em vez daquele pico grande azul que ele tem na verdade, eu tenho 2 picos vermelhos aqui, bem agudos. Por quê? Porque ele não tá conseguindo representar o que pra gente aqui, no caso, que estudou hidrologia e entende um pouco. Bom, choveu, eu vou ter infiltração de água, aí eu vou ter um pico de vazão, aí eu vou ter uma descendência, mesmo que eu tenha outra chuva no dia seguinte, não tem importância. Essa outra chuva, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que a minha vazão permaneça alta por mais tempo. E não que ela responda tão diretamente. A minha bacia hidrográfica em estudo, nesse caso, ela não responde à chuva, como eu falei, que é o caso dessas bacias pequenas. Choveu agora, aumenta a vazão. Diminui a vazão ao mesmo tempo. Não. Essa minha bacia hidrográfica, a minha chuva que eu vou ter, pula um dia, eu tenho outra chuva, pula 2 dias, eu tenho outra chuva alta, ela ainda vai manter a vazão alta por um tempo. Por quê? Porque eu estou trazendo água do subsolo. Possivelmente, o nosso modelo, como ele é um modelo simples, A vezes P mais B vezes E mais C, ele não está representando para mim o que eu quero. Por quê? Ele está dando aqui, ó, são 2 dias entre uma chuva e a outra. E aí, na sequência, eu tenho uma chuva um pouquinho menor, mas ainda alta, né? Ele não está representando, porque ele está sendo, para mim, extremamente direto, né?
ele responde exatamente o que a chuva deu, mas a minha bacia não responde assim, porque a minha caracterização física da bacia hidrográfica, ela não responde da mesma forma que a chuva, tá? E como eu estou usando como fator de entrada, basicamente chuva, e um fator de saída, que seria a evapotranspiração, que está tirando a água do meu sistema, e o resto está indo para a vazão do meu rio, certo? Ele está respondendo quase que diretamente. Eu tenho chuva, ele corresponde com vazão. Eu tenho chuva, ele corresponde com vazão. Ele não calcula para mim, ele nem considera a chance dessa água ficar parada no solo, por exemplo, tá? Gabriel, o solver ele é bastante utilizado para produção, mas o pessoal que trabalha com pesquisa operacional, eu não sei que pesquisa operacional, assim, algumas coisas de exercícios simples a gente resolve na mão, em otimização, mas se a gente entrar com um pouquinho de complexidade, você não resolve mais na mão, não, porque você vai fazer 300 interação de modelo na mão, você vai demorar um ano para fazer, né? Então, o solver é uma ferramenta muito simples, tá? A gente, lá com o pessoal que eu trabalho na Unicamp, que é o João, o pessoal que fez esse modelo aí, eles têm um modelo, um sistema chamado GAMS. GAMS é um software que ele só tem bases de otimização. Então, o GAMS ele faz cálculos muito complexos, porque a gente chega num momento, aqui é um modelo muito simples, tá? Mas eu já trabalhei com modelos que tinham 3.000 variáveis. 3.000 variáveis é impossível a gente fazer isso na mão, sim, a gente vai demorar um século para fazer conta. Então, na verdade, os modelos de otimização para 4.000, 20.000 variáveis, aí vai depender. A gente tem lá no grupo lá da Unicamp, que eu participo, modelos com 50.000 variáveis, 100.000 variáveis, e aí a gente precisa de um software muito específico para fazer esses cálculos. O GAMS é um dele, tá? O do Excel aí, ele vai, se eu não me engano, o solver vai permitir 100 ou 200 variáveis no máximo, tá? Então, assim, para o que a gente está fazendo aqui, beleza, o GAMS vai resolver, o solver vai resolver nossa vida, tá? Então, se você tem o solver aí, você consegue colocar ele para funcionar. Bom, pessoal, então a gente viu que a gente teve um Nash aí meio ruim, certo? 0,24 não representou muito bem. Vamos para o próximo, para a próxima aba aí. Agora, na próxima aba, a gente ainda tem um modelo paramétrico, certo? E aí, ó, é tudo a mesma coisa do que estava lá, tá? O que vai mudar para a gente aqui? A gente vai fazer uma conta diferente. O que ele fez? Se a gente for lembrar do modelo passado, ele jogou um peso muito alto para evapotranspiração potencial, né? E essa evapotranspiração potencial, ela mais atrapalhou a gente do que ajudou, porque a evapotranspiração potencial, ela é importante? É importante, só que o nosso modelo aí, ele tem que responder muito mais à chuva do que a evapotranspiração. Só que o que foi uma coisa importante que a gente viu? Ele está considerando a chuva de hoje, e a chuva de hoje, ela é o fator que determina se o nosso modelo vai ter um resultado satisfatório ou não. Então, o que a gente vai fazer agora? Em vez da gente usar o fator multiplicativo de B como a evapotranspiração potencial, a gente vai usar a chuva de ontem. Então, o que vai fazer? A vai multiplicar a chuva de hoje, a chuva do tempo I, certo? E B vai multiplicar a chuva do tempo I menos 1. Tá? Você fala, tia, a gente não sabe a chuva de ontem. Ótimo. Então, assim, a chuva de ontem e a chuva de anteontem, porque hoje é o que a gente está querendo calcular. Não interessa, para a gente é o tempo I e o tempo I menos 1, que seria do dia anterior, certo?
Então a gente desconsiderou a partir de agora a evapotranspiração potencial, ela não está entrando mais na nossa conta, e está entrando o quê? Chuva do tempo anterior. Isso vai ser, pessoal, um pouco da base que a gente vai ver mais para frente, dos modelos chamados autorregressivos, tá? Que são os modelos que a gente vai considerando os dados dos tempos para trás, dos tempos anteriores, tá? Então eu vou pedir para vocês que façam a mesma coisa que vocês fizeram no exercício passado e tentem otimizar o Nest de vocês aí desse modelo novo que vai ter agora. Então, chuva multiplicada por uma constante, chuva do tempo anterior multiplicada por uma constante, mais uma constante C. Façam o cálculo aí, vejam o que vocês conseguem de aumentar o Nest. Tentem na mão primeiro, tá? Depois, se vocês quiserem usar o solver, vocês podem usar, mas primeiro tentem na mão aí, vejam o que vocês... Por que é legal tentar na mão, pessoal? Porque você pega e mexe só no A. Põe lá 5. Você vai ver a curva mexendo, o que vai acontecer com a curva do seu modelo calculado e a curva do seu modelo e do seu dado observado. Então você vai vendo que, ó, se eu multipliquei a chuva aqui do tempo A, o que meu modelo faz? Como é que ele se comporta quando eu mexo numa coisa? Aí eu zero A e ponho só o B. Vamos ver como que meu modelo responde, entendeu? É legal vocês irem fazendo essas análises aí. Se eu mexer só no B, o que ele acontece? Se eu mexer só no C, o que ele acontece? Aí eu vou mexer em A e em C. Eu vou brincando aí com o meu modelo e vendo o que ele responde. Se eu mexer só em C, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando eu zerar A e B, que minha chuva for zero ontem, for zero hoje, o meu C, o que ele vai acontecer em geral? Ele vai chutar para mim um fletamento. Zera os dois e só põe um C, pessoal. Põe um C de 1. Zera A, zera B e põe um C de 1 para vocês verem. O que acontece? Ele fleta ali a nossa base em 1, claro, né? Se meu A é 0, meu B é 0, eu estou multiplicando a chuva por 0 e a chuva de ontem por 0, o que está sobrando para mim? Só o C. Então o C está fletando uma vazão mínima. Agora nós vamos voltar lá em hidrologia e pensar uma coisa. O que é essa vazão mínima em hidrologia? Lembrando que vocês estudaram com hidrologia da graduação. Qual é o nome disso aí? Ô, Ties, eu não lembro de nome nenhum, não. Eu lembro que a vazão mínima é a vazão do exutório, normal mesmo, a vazão normal do rio. Tá, o nome disso é vazão básica. Lembram desse dado? Não, é verdade. Vazão básica. A vazão básica é aquela vazão que vai manter o nosso rio mesmo que eu não tenha chuva, né? Porque a gente está falando de rios perenes. Um rio intermitente não vai ter vazão básica. Por isso que ele é intermitente. Por isso que ele fica um tempo sem água. Quando está chovendo, ele volta a ter água. Quando não está chovendo, ele fica sem água. A vazão básica é aquela vazão subsuperficial que vai alimentar o meu rio mesmo em período de seca. E o que vai acontecendo com a minha vazão básica? Eu vou entrando numa seca, a minha vazão básica vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Só que eu tenho uma vazão mínima, que é aquela água que está ainda no meu subsolo, que está fornecendo água para o rio. Isso chama-se vazão básica. Então, quando eu falo da minha letra C, por exemplo, aqui no meu modelo hidrológico, eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu estou fletando uma vazão básica, que quer dizer o quê? A hora que eu não tenho chuva, não tenho vazão, o meu modelo vai considerar uma vazão básica. Por quê? Porque a gente pode olhar aqui no nosso gráfico aqui, nenhuma vazão está abaixo dessa quase primeira aqui, que é um ponto que é 0,8. 0,8 aqui no final 0,9. Então, assim, se eu fletasse o meu C aqui, por exemplo, em 0,8, eu ia colocar A0, B0 e deixar só 0,8, você vai ver que eu vou criar um risco aqui embaixo
eu vou empatar as minhas vazões básicas aqui. Ou seja, eu não estou indo para baixo, eu não tô, meu modelo não tá acertando, vamos dizer assim, as vazões básicas, mas só está acertando as vazões básicas aqui, tá? Ele está errando tudo o resto. Por isso que eu vou ter que calcular ABC. E eu estou mostrando isso da vazão básica, pessoal, para vocês já entenderem o que é criar parâmetro no modelo, tá? E vocês podem criar modelos do jeito que vocês quiserem, na cabeça de vocês, e irem testando, tá? A ideia de vocês aqui nessa disciplina, pessoal, é despertar vocês o entendimento do que é a modelagem. A modelagem nada mais é do que eu inventar fórmulas matemáticas que me ajudem a representar a natureza de alguma forma, né? A gente da área ambiental, a gente tem essa dificuldade, porque imitar a natureza, né, tentar entender a natureza dessa forma e, por exemplo, fazer isso aí que eu falei para vocês, que é a gente pegar e tentar matematicamente mostrar como é que a natureza faz para responde de uma chuva para uma vazão, puta, é muito difícil, porque cada hora ela responde de um jeito. Mas a gente tem que fazer um modelo. O nosso modelo não vai acertar sempre, mas ele pode acertar o que a gente quer, né? Ele pode acertar as máximas, ele pode acertar as médias, ele pode acertar as mínimas, vai depender do que eu estou usando o meu modelo. Bom, agora continuem aí a brincadeira aí para ver o que vocês conseguem de Nash aí, de melhor Nash aí para nossa proposta. É isso aí, Gabriel. Agora tenta brincar um pouco aí, olhar mais ou menos o que acontece. Vocês fazem o solver, né? Vocês já têm um parâmetro razoável de como funciona. Aí tentem mexer um pouquinho nos valores. Por exemplo, o solver deu 0,04. Se eu colocar 0,06, eu vou mexer na minha função aí, meu Nash vai piorar. Mas o que está acontecendo com o meu gráfico ali? Ele está indo pro pico, ele está indo para baixo, é o que a gente falou. Se eu tivesse fletado aqui em 0,8, o meu C, eu vou piorar meu Nash, certo? Só que eu vou estar acertando algumas outras coisas, né? Alguns picos meus ficam melhores, algumas representações ficam melhores, né? Vai depender. O que a gente está conseguindo ver, que eu não sei se vocês estão conseguindo observar, mas o nosso modelo, ele está sempre antecipando os meus picos, certo? O que quer dizer que ele está antecipando meus picos? Ele está sempre começando o pico antes do que o pico real, né?
Vocês observaram isso também? Pessoal, faça uma brincadeira aí, ó. Colocam o A 0,03, o B 0,06 e o C 0,8. A 0,03, B 0,06 e o C 0,8. O nosso Nash vai cair para 0,27, vai estar pior que o 0,41. Só que assim, graficamente, para mim, ele está melhor que o 0,41. Por quê? Ele está representando algumas... É claro, o problema dele é o quê? A descendência do pico maior, que é o pico inicial, o primeiro que a gente tem aqui, ela é muito abrupta, né? Porque ela vai acompanhar muito a chuva ainda. Apesar da gente estar considerando a chuva de ontem, ela acompanha muito e a gente cai direto, né? Essa descendência aqui do pico maior, ela é o que acaba com o nosso Nash, porque a gente não... a gente tem dificuldade de fazer uma queda assim, com um modelo tão simples. O nosso modelo não consegue cair gradativamente a curva como esse modelo, como o real cai, né? No azul aqui, que a gente vê a vazão diminuindo. Eu não vou conseguir parâmetro suficiente aqui no meu modelo para conseguir uma queda dessa, uma queda suave na minha vazão. É impossível eu fazer isso, mas isso não tem nada a ver com o porquê que é impossível fazer isso, né? É impossível porque o meu modelo é muito simples, meu modelo considera poucas coisas, né? E aí eu não consigo mesmo fazer o meu modelo responder dessa maneira, né? E aí, se a gente pegar o modelo aí a resposta do solver aí, que vai dar 0,01612, 0,04789 e 1,22981, a gente vai ter aí o meu melhor número de Nash, que é 0,41. Não é bom, mas já está melhor que o anterior, né? A gente já tem um Nash de 40% aí, a gente está acertando aí razoavelmente, mas a gente vai ver que a gente ainda tem dificuldade, né? O nosso pico lá em cima não está nem perto, o pico lá em cima de vazão é acima de 7. A gente tem uma vazão lá em cima de 7,1. O que a gente conseguiu no nosso modelo aqui é uma vazão de 4,8. Então ela está bem abaixo ainda da vazão de pico que a nossa chuva representou lá, né? Então por quê? Porque ele não conseguiu acumular essa água anterior como o modelo hidrológico faz, né? Como a natureza faz. Ela acumula a água de ontem, acumula a água de anteontem, e aí a gente não está conseguindo acompanhar isso aí, certo? Tiese, mas eu tô olhando aqui esse negócio dos gráficos mudarem, parece que esse cálculo de eficiência ele não diz muito, então, porque a eficiência está melhor em 0,41, que o Solver achou para gente, mas eu também achei que do outro modo que você colocou o 0,306 lá, tá mais representativo. Então é como se tivesse perdas distribuídas que somassem mais do que uma perda localizada, mas o modelo, não sei, ele considera muito numérico, não a distribuição desses erros. Às vezes tem muito erro em um ponto só. O que acontece basicamente, Tainá? O nosso modelo, quando a gente vai pelo solver em número de Nash, ele está querendo dizer para a gente que a gente está respondendo melhor as médias. Mas a gente não está... A média das respostas é melhor. Mas exatamente o que eu falei. A gente está respondendo melhor as médias,
Só que pra gente, se a gente for analisar, a gente é acostumado a analisar gráficos de vazão, você fala, pô, mas assim, se eu fosse usar um modelo, eu usaria o outro parâmetro, porque para mim ele está representando no Nash aí, só que se eu estou estudando alguma coisa que a resposta do modelo assim, para mim, tá pior do que se eu diminuir meu Nash. É o que eu falei para vocês. O que vai ser importante aí nesse caso qual é a finalidade do uso do modelo hidrológico, entendeu? O Nash vai dar pra gente assim, se eu tô querendo respostas médias de vazão, o Nash mais alto vai falar pra gente que a gente está chegando mais próximo das vazões, na média, as vazões DOS estão chegando mais próximos através dele. Só que, às vezes, para mim não interessa a média. Às vezes, para mim interessa o pico. Às vezes, para mim interessa o processo de recessão, não a recessão lá embaixo, mas como ele decai, tá? Decair, para mim, que é o importante. Ele não está decaindo. Então, para mim, essa calibração não responde ao que eu quero da hidrologia nesse momento, entendeu? É isso que é o interessante de entender a modelagem hidrológica. Não necessariamente, aí é o ponto-chave que você travou. O número de Nash, ele é representativo estatisticamente? Sim. Por isso que o João chama de uma calibração semiautomática. Eu vou colocar, só que o que acontece? O que alguns modelos, por exemplo, eles podem fazer? Eles podem dar respostas que fisicamente é impossível de acontecer. Fisicamente é impossível de acontecer o quê? Eu não posso ter uma vazão menor que a minha vazão básica. É impossível fisicamente a minha vazão ser menor que a minha vazão básica. Então, o que acontece? É impossível matematicamente eu ter uma vazão negativa. Só que matematicamente é possível ter vazão negativa. Muitas vezes, para mim achar um Nash bom, eu vou ter que achar uma vazão negativa. Só que aí vai daquilo, né? Eu vou aceitar uma vazão negativa em detrimento da média ou não? Para o meu estudo, vazão negativa não é fisicamente possível. E para o que eu estou estudando, vazão negativa para mim está fora de consideração. Eu vou piorar meu Nash em detrimento do que eu quero estudar, entendeu? E é isso que é o que a gente tem que levar dessa disciplina. Não é impossível criar um modelo hidrológico e o modelo hidrológico tem que atender ao que eu quero e não necessariamente ao que o melhor Nash dele dá. Por isso que eu calibro com o Nash e aí eu vou com a minha sensibilidade de engenheiro aí para analisar o que eu vou mexendo, qual que é a sensibilidade dos meus parâmetros, né? Se eu mexer no parâmetro tal, ele vai aumentar um pouquinho meus picos. Se eu mexer no parâmetro tal, ele vai abaixar um pouquinho minhas recessões. Então, eu vou indo em direção daquilo o que eu quero de resposta do meu modelo, né? Porque o que eu quero de resposta do meu modelo, no sentido de eu vou modelar uma vazão futura, para mim o importante é acertar tal coisa, mesmo que eu erre o resto. Para mim não interessa, as médias podem estar ótimas, mas se ele não estiver acertando os picos, para mim não interessa, eu quero pico. Eu estou trabalhando com enchente. Enchente, para mim, o interessante é acertar a hora que eu tenho vazões altíssimas. Eu posso errar tudo o resto. Se ele estiver acertando o pico, para mim, tá ótimo, entendeu? Então esse aqui é o ponto. Ó. O modelo tem que trabalhar a favor da gente e não o contrário, tá? Eu posso piorar o meu Nash, mas melhorar a resposta para o meu estudo. E isso é importante e tem que ficar claro, porque quando você escrever um artigo, por exemplo, mandar para uma revista, o cara fala, pô, mas esse Nash está muito ruim. Meu Nash está ruim. Só que é o seguinte, no meu artigo eu explico que meu Nash não está bom, mas eu estou buscando respostas de modelo que respondam para mim as recessões. Eu quero achar as recessões baixas porque eu quero estudar tal coisa. Então, meu Nash não é bom, mas meu Nash não é bom de propósito. Meu Nash não é bom porque eu estou querendo modelos que respondam às baixas e não às médias.
E aí eu posso até mudar meu modelo, eu posso tirar parâmetros do meu modelo, que são parâmetros que estão atrapalhando eu achar as recessões, entendeu? Eu posso alterar meu modelo por conta disso. É isso que eu falei para vocês, da gente olhando, mexendo parâmetro por parâmetro, que você vai entendendo a hora que você mexe num parâmetro, por isso que eu falei, é um modelo caixa preta. Mas ele não é tão caixa preta assim, a nossa ideia é desmistificar um pouco a caixa preta. Ele é caixa preta se você não entender nada, eu ponho um dado, sai outro, acabou. Não, se eu for tentar estudar o que o meu modelo faz, a matemática dele, eu posso falar, ó, esse fator C aqui é muito sensível para mim a um negócio que eu não quero, eu vou tirar o fator C. Eu apago o fator C e vou lá e refaço o cálculo. Ó, melhorou, sem o fator C, pro que eu estou buscando, eu estou conseguindo chegar melhor, entendeu? Então essa é a ideia de vocês conseguirem chegar ao ponto de trabalhar, de vocês precisarem criar seus próprios modelos, ou pegar um modelo e tentar entender o que ele faz e de repente adaptar aquele modelo, né, fazer mudanças que melhorem para aquilo que vocês estão buscando de resposta. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Então é o seguinte, para a aula de hoje, vamos manter nisso aqui. Vocês ainda fiquem com essa planilha. Se vocês quiserem dar uma brincada e pegar, por exemplo, outra série de vazão que vocês acharem na internet, outra série de chuva, colocar aí, lembre-se sempre de pegar a área da bacia e mudar lá em cima, tá? Vocês podem pegar, mudar para ver se vocês encontram outras coisas, porque assim, não necessariamente, tá, pessoal? Por exemplo, o SMAP é um modelo que a gente tem, eu uso ele para uma divisão que a gente criou lá no grupo de pesquisa, de 26 bacias hidrográficas que respondem à geração de energia no país. Eu tenho NASH de 0,97. Agora eu tenho NASH de 0,4, o mesmo modelo. Por quê? Claro, o de 0,4 eu tenho um problema de dado. Primeiro que é um lugar que os dados são muito ruins, então é difícil de eu calibrar. Mas mesmo assim, em lugares que eu tenho bons dados, eu tenho respostas de 0,97 e tenho respostas de 0,70, né? É diferente? Pô, um acerta 97%, outro acerta 70%. Mas qual que é a diferença? É que aquela bacia específica, o meu modelo não consegue responder bem. Ele não consegue, fisicamente, a matemática dele não dá uma resposta física tão real quanto em outro lugar. Isso pode acontecer, por isso que eu falei para vocês que o SMAP ele é usado em mais da metade das bacias da ANEEL, mas não em todas, porque tem bacias que ele não responde bem. E aí o pessoal da ANEEL usa modelos que respondem melhor, tá? Então essa é a ideia de que o meu modelo, eu posso estar fazendo um estudo para 3 bacias, pode ser que as 3 bacias eu vou ter parâmetros diferentes. Claro, vai mudar meu A, B, meu C, D, F, G, depende da quantidade de parâmetros que eu esteja usando, mas pode ser que para uma bacia ele funcione super bem e dê resultados ótimos, para outra nem tanto. O que eu vou ter que fazer nesse nem tanto? Eu vou ter que mexer no meu modelo e falar assim, por que ele não está fazendo? Será que se eu colocar aqui uma função quadrática melhora? Será que se eu colocar aqui um novo parâmetro? Será que se eu tirar um parâmetro, né? Aí eu vou tentar entender e ver se eu consigo adaptar o meu modelo para ele representar melhor aquele local. Certo? Essa é a ideia principal aí da disciplina, de vocês entenderem isso. Então a ideia é que vocês peguem essa planilha, tá? Por enquanto, se vocês quiserem pegar outros dados de chuva e vazão e colocarem aí, ou ficar mexendo aí nos parâmetros para ter ideia do que de resposta ele está dando, sempre interessante acompanhar essa questão de depois que eu coloquei, calibrei, ótimo, agora eu vou para o gráfico, eu vou tentar entender fisicamente o que está acontecendo. O que eu não estou respondendo, por que ele está fletando embaixo, por que meu pico não está indo, né? E aí eu vou tentar entender isso aí matematicamente, qual é a resposta que ele está me dando, tá? Ele está parecendo muito a minha chuva lá em cima, quer dizer, ele está respondendo, a sensibilidade à chuva dele é muito alta ainda, eu mexi um pouquinho na chuva, ele já altera completamente o modelo. Então, assim, essa a ideia.
tá? Eu vou, na próxima aula, vou mandar de novo a planilha, ele vai ter mais 3 abas, vão ser mais... A gente vai prolongar aí mais 3 tipos de modelo diferente, e a gente vai discutindo assim, a gente vai aumentando a quantidade de abas aí da nossa planilha todas as aulas. Alguém tem alguma... Só uma perguntinha. Claro. Do gráfico. O gráfico que mede cada precipitação aqui, o de cima, parece um histograma. Tem alguns que tá com um risco azul no meio. É formatação ou tem algum dado além da precipitação média que tá aqui? Não, é formatação mesmo. Ah, então tá. É que eu tava ficando confusa com esse risquinho azul no meio. Não, Então tá. Só tem uns isso. lugares que ele põe azul, mas não, é formatação. Tá bom. Tá? Obrigada. Pessoal, então acho que é suficiente para hoje. É suficiente para hoje a gente... Esses 2 modelos iniciais. Vou mandar no e-mail de vocês os 2 artigos, certo? Para vocês já irem lendo, trabalhando neles. Qualquer dúvida, vocês me enviem. Alguém tem alguma dúvida agora para fazer, além da Tainá? Se não tem, então a gente se encontra de novo na terça-feira que vem, às 14 horas. Antes, eu mando para vocês a planilhinha para vocês baixarem a planilhinha nova e a gente já começar a aula falando disso, certo? Qualquer dúvida que surgir nessa semana aí, ou vocês tiram na aula que vem, ou vocês mandam aí no grupo do WhatsApp que a gente vai respondendo. Tem gente só escrevendo. Então tá ótimo. Boa semana, pessoal. Até a próxima.